Passando então para a segunda parte da nossa aula, nós vamos agora fazer a montagem de fórmulas estruturais através das fórmulas moleculares. Eu tenho 3 fórmulas moleculares aqui como exemplo, das quais eu vou montar então essas estruturas. É através delas que a gente consegue construir fórmulas estruturais. Então, vamos ver aqui. Eu tenho C2H6 aqui no primeiro exemplo, então como que eu vou montar? Eu vou montar uma estrutura com 2 carbonos, uma ligação simples a princípio entre elas, aí eu completo ao redor aqui com hidrogênios. Automaticamente eu tenho que ter aqui 6 hidrogênios, então 1, 2, 3, 4, 5, 6, então fechou a minha fórmula aqui. O segundo exemplo aqui, nós temos então C3H6. O que eu vou fazer? Eu vou distribuir os 3 carbonos aqui, vou colocar ligações simples a princípio e vou distribuir então os hidrogênios para fechar as valências aqui do carbono. Como nós temos que ter apenas 6 hidrogênios, vejam que aqui vai dar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu tenho que eliminar 2 hidrogênios, porque eu não posso colocar 8, tem que ser apenas 6. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar uma ligação dupla aqui e automaticamente eu vou eliminar 2 dessas ligações. Então, fechando aqui o número de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu fechei a minha segunda estrutura aqui, usando a fórmula molecular. Agora, a última estrutura é C2H2. Então, o que eu vou fazer? Vou colocar um C, mais um C, e eu tenho que ter apenas 2 hidrogênios. Ou seja, se eu colocar aqui uma ligação tripla, automaticamente eu consigo fechar a minha fórmula da melhor maneira possível. Tá? Esse é um exemplo de como montar então as estruturas a partir das fórmulas moleculares. Porém, existe um macete que facilita então a montagem dessas fórmulas, que é o seguinte: vezes 2 mais 2 para ligação. Se eu usar essa formulazinha aqui do macete, eu sei que vou ter na minha estrutura somente ligações simples. Vezes 2 tem uma ligação dupla, e vezes 2 menos 2 há uma ligação tripla na estrutura. Então, para mim montar aqui do macete, vamos tentar montar aqui, então, usar como exemplo C4H6. Como que eu vou montar essa estrutura? Então, utilizando os macetes aqui, eu posso descobrir como montar a fórmula sem tentar aqui, como eu fiz usando o método de tentativas. Então, eu posso tentar utilizando essas formulazinhas aqui, vezes 2 mais 2, vezes 2 ou vezes 2 menos 2. Como que eu utilizo esse macete? Vejam aqui, ó, eu tenho aqui C4H6. Então, o que eu faço? Eu multiplico o 4 por 2, que vai totalizar aí um valor de 8. E eu tenho que chegar aqui o resultado desse 8 tem que ser o resultado que tem aqui no hidrogênio. Então, para chegar em 6, o que eu tenho que fazer com 8? Eu tenho que diminuir 2, certo? Se eu usei, então, a fórmula vezes 2 menos 2, significa que na minha estrutura eu vou ter uma ligação tripla. Então, na hora de montar a minha estrutura, eu vou me ater a essa ligação. Então, vejam aqui, são 4 carbonos. Vamos fazer aqui a estrutura. 1, 2, 3, 4 carbonos. Eu vou colocar aqui uma ligação tripla que eu sei que já tem em qualquer lugar entre 2 carbonos. Então, o restante agora eu completo com simples e faço o complemento das valências aqui. Automaticamente, ao colocar os meus hidrogênios aqui, sabendo desse macete, eu tenho que ter aqui C4H6. Então, C4, 3 mais 3, 6Hs. É assim que a gente monta, então, as fórmulas estruturais usando o macete aqui da formulazinha. Então, lembrando que vezes 2 mais 2, somente ligações simples na estrutura, vezes 2 eu vou ter que ter uma dupla, e vezes 2 menos 2 tem pelo menos uma tripla ligação na estrutura, tá certo? Vejam que os meus elementos, eles só fazem as seguintes ligações. O carbono faz 4 ligações, o hidrogênio faz uma, o nitrogênio faz 3, que pode ser 3 simples, uma simples e uma dupla, ou uma tripla. O oxigênio, então, ele faz 2 ligações, sendo elas simples ou uma dupla. E mesma coisa o enxofre, ele faz 2 ligações simples ou apenas uma dupla. Então, eu esqueci de comentar aqui que essa parte dos elementos diferentes, os heteroátomos, aqui a gente trabalha de uma forma um pouco diferente. A formulazinha do macete já não funciona, tá? E o que a gente vai fazer? A gente vai tentar usar o método de tentativas para construir então as cadeias. A gente coloca ali os 5 hidrogênios, certo? E aí a gente tenta ver se consegue equilibrar isso com ligações simples, né? Opa, tem um oxigênio aqui, ó. Então eu aconselho vocês a colocar sempre o oxigênio no meio das estruturas. Então fica mais fácil para fechar no final. Vamos ver então somente ligações simples aqui, o que acontece. Então, ao redor nós teremos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, ele passou 2
hidrogênios a mais. Para eliminar 2 hidrogênios, o que a gente faz? A mesma coisa que a gente viu lá no exemplo anterior. Coloca-se uma dupla e elimina 2. Aí basta colocar aqui os hidrogênios ao redor. Olha só, completando então, fazendo a contagem 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, C5H10O. Então, aqui com o oxigênio ficaria dessa forma. A gente usa o método de tentativas até conseguir ter a estrutura pronta. Feito isso, a forma então de simplificar, né? CH3, CH2O, CH, dupla, CH, simples com CH3. Fechando então a simplificação da minha estrutura.